Deus abençoe você em nome de Jesus. Boa tarde para você aí no Brasil. Bom dia para nós aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aqui com o nosso programa Forte e Corajosa. Eu sou Mariana Rossafa. E eu sou a Iana. Boa tarde, sejam bem-vindas ao nosso programa. Em nome de Jesus, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Isso mesmo. Então, Com visual novo. aqui são as mesmas pessoas. Se você está estranhando, não, aqui são as mesmas pessoas, só que com mudanças de ciclo, Isso. entendeu? Há um novo ciclo. Um novo tempo. Ah, nossa, coisas novas são tão boas. Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito. E quando é novo, é um renovo, você precisa renovar de dentro para fora. E isso é uma grande oportunidade para todas nós, não só no dia de hoje, mas nesse mês que tem 52 dias. Eu costumo isso dizer mesmo. que o mês de julho é o mês mais legal, entendeu? Do ano. O mês mais bonito e mais legal do ano é o mês de julho. E Ana que faz aniversário dela lá em dezembro, Em né? dezembro. Lá em dezembro, ela que deve achar o dezembro mais legal. Mas eu acho. julho também, porque a Linda faz em A, julho. a Linda faz em aniversário. julho. Tem uma galera que faz em É. julho aí, entendeu? E o pessoal que faz em julho é um pessoal muito divertido, eu acho. Isso Ah mesmo, olha lá. lá, ó, tem aqui, ó, Jonathan, Júlio. Então, assim, é uma galera. E nós vamos ter que fazer um aniversário comunitário aqui, porque é um atrás Vai do ter que outro fazer. no mês de julho. E 52 dias, que é o propósito que eu, particularmente, não sei, Ana, mas eu amo 52 dias. Eu É um também. propósito poderoso, Sim. forte. Vocês aí em São Paulo, no Brasil, vão fazer os 52 dias sempre no frio. Que as mensagens, as imagens dos 52 dias é sempre com o povo de casaco, lenço. Aqui, a primeira vez que nós vamos fazer os 52 dias no calor, né? Isso, num calor daqueles que disseram ainda que não tá calor. Meu Deus, eu não quero, então, se esse não é o calor, Agora, então assim, 52 dias é uma nova oportunidade para você sim. reconstruir aquilo que foi destruído na sua vida, que o diabo destruiu ou que até você mesma destruiu. Porque às vezes a gente bota a culpa no diabo, mas a culpa foi nossa. Isso mesmo. E a palavra, né, que nós temos ouvido antes de iniciar o propósito é terminar bem é o foco. Então, se o seu primeiro semestre, né, não foi um semestre bom por culpa nossa, né, de cada um de nós, terminar bem é o foco. Então, possamos pegar esse propósito, essa grande oportunidade. Ele tem uma unção de restauração, né? Deus, ele tem essa unção para nós de restauração de tudo aquilo que possamos olhar e ver que está destruído. Mas Deus tem restauração para nós. E terminar bem é o foco. Então, não caia nas mentiras e nas ciladas do diabo que acabou, ponto final, já está definido, isso já é certo. Não, quem dá a última palavra é Deus. E quando nós decidimos terminar bem e damos condições para Deus mudar a nossa história, reconstruir as nossas vidas, reconstruir a nossa família, isso vai acontecer. Com certeza. E o bom é que a palavra nos garante que aquilo que o Senhor restitui, Ele nos dá dobradamente. Então, nunca tenha o sentimento de que você perdeu tempo ou de que aquilo não pode ser, inclusive, melhor do que era. Pode ser. E Deus é poderoso para trazer aquilo dobradamente, triplicadamente para a sua vida. Então, é ter aquele reconhecimento mesmo. O que eu destruí e o que foi o diabo que destruiu, entendeu? Também assim, o diabo só tem poder de avançar na nossa vida e destruir coisas quando nós deixamos brechas e permitimos que ele entre. Então, se a gente deixa o diabo entrar, abre aquela brecha e deixa ele entrar e cirandar com tudo, ele vai fazer o trabalho dele com facilidade. Agora, há coisas que o diabo não precisa nem botar força, Sim. porque nós mesmas acabamos... Com as nossas mãos, vamos lá Isso. e pegamos guerras que não precisamos lutar. Como o Provérbios 31 diz, né? Que a tola vai destruir com as próprias mãos. Exatamente. Então, às vezes, com a sua mão, você está destruindo alguma coisa que há muito tempo já tem sido dito a você,
orientado, a palavra tem vindo e aquele ciclo nunca finda na sua vida, como foi o programa de hoje que a gente estava aqui comentando. Uhum. Às vezes são ciclos que acabou. Fim para aquilo. Já não pode ter mais uma atitude de criança, não pode mais agir como um bebezinho na fé, como se não conhecesse a palavra, como se a palavra não tivesse chegado até você, porque a palavra chega até você por diversas formas. Então, há ciclos que findaram na sua vida e que não podem mais acontecer, nem voltar. Então, se antes havia desequilíbrio, acabou. Não tem desculpa mais para algum tipo de desequilíbrio. E quando eu digo desequilíbrio, é aquela coisa descontrolada, endemoniada, que você vai, que você quebra as coisas, que você grita, que você xinga. Acabou. Isso não pode mais na sua vida. Ou simplesmente no casamento, por exemplo. Acabou. Pirracinha. Briguinha. O tempo velho, né? Não. Esse o espírito velho, o tempo velho. E é como a Bissa até falou do testemunho dessa mulher, né? No programa hoje, que estava assim, uma área pior do que a outra. Mas por quê? O coração orgulhoso, endurecido. Então Deus sempre fala, hora de uma forma, hora de outra. Deus sempre está falando, né? Nós temos que dar ouvido à voz de Deus, aquilo que Ele está falando, para mudar esse ciclo, não viver mais em círculos, mas em ciclos novos. Porque Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Estamos no ano do vinho novo. É uma alegria, é um tempo que nós não conhecemos ainda. É um tempo novo, é uma alegria nova, são experiências novas, é crescimento que Deus tem para nós. Crescimento em todas as áreas. E para entrarmos nesse portal de crescimento, nós precisamos fazer uma risca no chão e ajudar a Deus, né? Deixar Deus, como a gente fala, né? Deixa Deus te ajudar. Né? Ouvindo a palavra, se alinhando com Deus. Esse é o tempo propício. Esse, assim, o propósito, na verdade, a gente tem falado que o propósito não começa domingo. Já começou. Ele já começou e isso tem que estar no seu espírito, no seu coração, né? Já começou e eu vou fazer de uma forma totalmente diferente. Então, hoje você precisa pensar qual é a risca que você vai fazer no chão hoje. O que é que nunca mais você vai ouvir sobre você, ou sobre as coisas que você faz, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. O que é que hoje você não aceita ouvir nunca mais de ninguém? Você tem que pegar isso agora com muita força e pensar, nunca mais eu vou voltar para aquele lugar ou eu vou ouvir falarem de mim daquela forma. Às vezes você não é conhecida nem pelo seu nome. Às vezes é conhecida por algo que você deixou de pagar, por algo que você deixou de fazer. Ah, aquela moça que vem meio descabelada. A gente conhece, às vezes, pessoas assim, que fala, conhece a fulana? Fala o nome. Não, aquela lá que vem meio descabelada, e com coque meio torto. Conheço. Ou aquela lá que chega, quando ela chega, todo mundo sai, vai saindo de mansinho, porque... Aquela que não cumprimenta ninguém. Sim. Sabe aquela? Aquela que passa e não olha na cara de ninguém, que você até tenta cumprimentar ela, e você fica meio sem graça, porque ela não te responde. Tá, sei. Então, aquela. Ou aquela que é grossa no estacionamento, que adora chegar no estacionamento e causar um problema, porque quer estacionar talvez no primeiro lugar, mas não chegou no horário que deveria para estacionar no primeiro lugar, entendeu? E tantas outras coisas. Às vezes seu marido conhece você por alguns adjetivos assim. Minha mulher, aquela lá que fica de bico quando não faz o que ela quer, não é? Ou que briga com as crianças quando tá de mau humor e aí desconta em todo mundo, né? Joga panela. Aquela que perde as meias ou perde a bendita da meia. Não vamos fazer essa risca no chão. Acabou. Hoje. Não vou mais ouvir isso. Em nome de Jesus. Eu ainda acredito, na minha versão, de que há um portal oculto na máquina de lavar. Que engole meia. Engole roupas. Não é possível. Que às vezes some roupas lá. Há um portal oculto dentro da máquina de lavar, se não há na sua, há na minha.
que suga as meias e elas somem. Ou só uma sai com- mala que esconde roupa misteriosa, porque não é possível. Meu Deus. Não tá na casa dela, não tá comigo, não onde tá, não é? Ninguém sabe. Tá no portal oculto da máquina. Tá. Quando a gente chega lá, vai ter muita roupa por ali, Vai. entendeu? Aquela que perde as coisas, aquela que às vezes você é conhecida por a que não cozinha bem. Ah, ela não cozinha muito bem e tal. Não tá na hora de fazer uma risca no chão e começar a aprender coisas novas? Começar a investir em coisas novas? Tá na hora. Às vezes, é como nós estamos falando durante todas essas semanas aqui. O renovo vai começar dentro e ele vai aparecer fora, E com atitudes, né? com atitudes. Exatamente. Então, é como ela tá falando. É você acreditar nisso e ir lá e ter as suas atitudes. E fazer coisas novas, procurar fazer coisas novas, crer e ter essas atitudes novas. Como a bispa falava dessa mulher hoje, que então ela estava muito acima do peso, então ela estava muito mal com ela e descontava na família dela. E até o presente momento ela não tinha feito nada. E um abismo puxou outro abismo. Um dia vai ser ali pior do que o outro, porque é a maneira que ela está se vendo, que ela está vendo e que ela está reagindo. Quando ela decidiu, ela foi confrontada e ela decidiu crer na palavra, entendeu ali o orgulho e decidiu ser humilde e ouvir a palavra, ela começou a dar os seus passos de fé. E a bispa até leu aquele versículo, né? Que a disciplina no início, ela é motivo de tristeza. É muito difícil. É motivo de tristeza, mas depois produz fruto de justiça e paz para aqueles que a praticaram. Né? E ela já estava dando testemunho, que ela já tinha emagrecido, estava, né, feliz, ela sabia que tinha uma caminhada pela frente, mas ela já saiu do lugar que ela estava. Isso. Então, muitas vezes, o diabo nos prende porque nós deixamos nesse lugar que não sai do lugar. Não, eu não tenho como mais, já tá tarde para mim. Ou, eu já fiz eu fui uma mulher muito tola, e agora, como que eu vou recuperar isso? É como ela falou, quando Deus restitui os anos que foram roubados. Então, todos os anos que foram roubados na sua vida, Deus tem o poder de fazer, de restituir e fazer o melhor, que é a promessa para esse ano. Que é uma alegria maior, são experiências, o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa família, tudo uma alegria que a gente não viveu ainda. É o que Deus tem para nós. Isso mesmo. E o bom é que, nesse testemunho do programa, se você não assistiu, por favor, assista. Ela descontava nas pessoas algo que estava fazendo mal para ela. Ninguém tem culpa das suas frustrações. Nem das minhas e nem das suas. Ninguém tem culpa. Você não tem o direito de descontar nas pessoas aquilo que está fazendo mal para você. Você não tem o direito, inclusive, de usar isso como justificativa. Também ninguém me ajuda. Também ninguém aqui nessa casa faz dieta. Ninguém aqui colabora, então também, como é que eu vou conseguir? Ou eu mexo com cozinha, eu mexo com comida, como é que eu vou conseguir fazer isso e tal? Desculpas. Quando uma pessoa está cansada de alguma coisa, ela está cansada. E eu não estou dizendo que lidar com essa questão de peso, de comida, principalmente, eu não estou nem falando de peso, quando você gosta de alguma coisa. Sim. Então, você gosta, a pessoa que gosta de comida. Gosta de compras. Gosta de compras, ou de qualquer outra coisa, de séries, de qualquer coisa. Eu não estou dizendo para você que é simples, de um dia para o outro, você vai conseguir cortar aquilo de uma vez, o que também está errado. Principalmente nessa parte de alimentação. Quando você é muito radical em algumas coisas, você vai voltar aquilo dobradamente. Sim. Aquilo vai ser restituído a você dobradamente. Isso, de uma forma. Ou, às vezes, ruim. triplicadamente, entendeu? Agora. Tudo com equilíbrio, né? A Bíblia nos ensina, é tudo com equilíbrio. Né? Tudo aquilo que sai do equilíbrio, não é de Deus. Não. É tudo com equilíbrio. Tanto aquilo que parece benéfico e tanto aquilo que é maléfico. Então,
Ah, mas eu tirei tudo agora. Então, zero doce, zero refrigerante, zero carboidrato, torta. Agora eu vou ficar Isso. só legumes e água e Uhum. tal, não sei o quê. Você vai se arrepender. Porque aquilo vai causar em você talvez um surto, que você recupere aquilo de uma vez. Num dia. Num dia que acontece alguma coisa, que você sente algo, você pode ir lá Você vai lá e desconta. e descontar. E É. depois o que você vai sentir é muito dolorido, A bem dor do difícil. remorso, né? Exatamente. É. Então é algo que é consciente e pedindo sempre essa, né, sempre essa sinceridade com Deus. Senhor, me ajuda, porque eu quero essa mudança. Ou se você, Senhor, na verdade eu não consigo, eu não quero. Então me ajuda a querer, me dá essa Isso. vontade, me fortalece, me ajuda. E você ir dando um passo de cada vez, né? No passo das crianças, né? Como Vai no fala, né? passo Vai das no passo das crianças. crianças, mas com Exatamente. a certeza, a convicção ali que você não vai retroceder, mas que vai ser um dia melhor do que o outro. Isso. Né? E você, se você acha que você tem que orar só por coisas, por sentimentos, me ajuda a perdoar, me ajuda a crer e tal. Não, você tem que orar até, Senhor, me ajuda a emagrecer. Com certeza. Não vai ser um milagre que Deus não vai tocar assim. Plim. Oh! E aí ficou. Eu vi um vídeo uma vez que era um pastor, uma igreja, que era ele colocava a mão e falava: emagreça, 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 vai emagrecer. Eu já Meu vi isso Deus, aí. você viu? É uma vergonha, né? Então isso não é assim. Deus não vai fazer plim, porque não foi, né? Foi nós que chegamos até esse ponto. Exato. Então, mas com a graça de Deus, ele assim, tá sempre de braços abertos, né? A alegria dele é ver a nossa força, a gente querer mesmo, querer e dar os passos, né? E às vezes a gente não quer, e Deus vai lá e dá a vontade. Exatamente, é verdade. Às vezes a gente não quer, Senhor, eu não quero deixar esse vício, porque eu gosto. Então, me ajuda ali e tendo Deus vai dando, Deus dá a consciência, a voz de Deus vem na sua consciência, vem ali, Deus coloca, né? Eu coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, né? E todos os dias nós temos ali a oportunidade de escolher a bênção ou a maldição. E nós temos graça e favor de Deus para sempre ir pela bênção, escolher a bênção. Nós temos a graça do Senhor para isso. Então, hoje, né, como nós estamos falando, o propósito já iniciou, isso tem que existir dentro de nós. Então, decida hoje, né, qual é a risca no chão que você vai fazer, quais são as decisões que você, como ela falou, que você não vai mais aceitar ouvir, ser reconhecida, né, muitas vezes, não é como aqui, que a mulher de Provérbios 31, ela é reconhecida, os filhos levantam e a elogiam. O marido também a elogia, uma abençoada. Só que ela ouve outras coisas, né? Isso. Então, nós temos sim a graça para ser como essa mulher, para receber esse elogio, abençoada, como você é abençoada, né? E para isso nós temos que decidir hoje cooperar com Deus e fazer aquilo que Deus já tem falado ao nosso coração. Olha, eu vi um comentário aqui que eu não consegui. A Daniela falou assim, ó. A Dani, ó. Uma vez trabalhei com uma senhora que dizia que não emagrecia porque o diabo não deixava. Isso foi boa. Olha uma só. boa desculpa. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Essa eu também nunca tinha ouvido. O diabo não deixa. Olha o diabo só. né? O diabo prendia, amarrava ela e dava comida na boca dela. Isso. Abria, enfiava Abria a colher, e enfiava. come. Eu não vou deixar você emagrecer. Vou amarrar sua mão. Isso. Não, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Para fazer escolha. Tem um versículo que fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não. Tá à disposição. Eu posso comer uma pizza inteira, um pote de sorvete inteiro? Posso. Mas isso convém? Tudo me é lícito. Tem um filme que eu sei que ele não vai agregar à minha vida, não vai edificar a minha família. Eu posso ver? Ele está ali. Só que nem tudo me convém. Não. Né? Exatamente. E ali, ela pelo menos botou a culpa no diabo. E quando a pessoa bota a culpa em Deus, eu não perdoo porque Deus falou que não é para fazer isso agora. Desde quando Deus vai contra a palavra dele? Desde quando? Eu não vou lá pedir desculpa, eu não vou lá consertar não é as o momento, coisas. Deus... Deus mandou esperar.
Mas desde quando Deus Se vai Deus contra fala, a palavra se dele? Deus fala, né, antes de você trazer a oferta, vai se reconcilia com seu irmão. Porque é Para eu maravilhoso aceitar a sua isso. oferta. Porque quando você lê toda essa passagem ali, porque eu me lembro uma vez que a bispa leu essa passagem falando que as bênçãos seriam conosco e tal, não sei o que, não sei o que lá. E eu lá, assim, né, amém, em nome de Deus. Peguei aquilo com tanta força e ela passou para o próximo versículo. Ela falou assim, mas antes de você apresentar tudo, né? Vai lá. E conserta com o seu irmão. Eu nunca murchei tanto na vida. Pensei que tinha me Sim. furado, assim, ó. Oh, meu Deus. Não dá para ser só a parte da bênção, não. E é tão mais fácil quando a gente, quando vai, então, abençoa com um presente, com, né, um valor, faz um Fácil. presente, isso é fácil. Vai pedir perdão para outra pessoa, para você pessoa. Exatamente. Vai lá falar assim, ó, tô aqui à Dá um disposição. frio na barriga, o coração Nossa, dispara, dá. parece que as palavras somem, parece que você fica a com voz queda. fica trêmula. A voz fica trêmula, você fica com Você queda não de quer pressão. chorar, mas você não você quer tá com chorar, mas vontade de chorar de nervoso. sua boca já tá assim. Desculpa. Olha, eu queria, né? Então, pedir assim, perdão. pedir perdão. Né? E, Mas enfim, isso é libertador, né? é libertador. Depois você vai... Ainda mais quando a pessoa tripudia em cima de você, que você tá pedindo perdão, a pessoa ainda tá... né? Meu, eu sabia que ia vir pedir perdão. Ali, assim, é um teste de fogo. Passa. Sim. Você vai passar nisso. Em nome de Jesus. Mas Deus tem uma carreta carregada de unção, graça, bênção. presentes, bênçãos para sua vida e para sua família. Em nome de Jesus. Então, comece esse novo ciclo. A gente toca no assunto de emagrecimento, mas você pode levar para toda parte da sua vida. O que é que não dá mais para você tolerar no seu casamento? Agora eu falo da sua atitude, porque aí você pode sentar e falar assim, eu não quero que meu marido faça mais isso. Eu estou perguntando de você agora. O que é que você não tolera mais viver no seu casamento e talvez você esteja vivendo aquilo pela sua atitude? O que é que você não aceita mais fazer, então? Porque às vezes você faz coisas que você sabe que está errado. Você fala, podia ter sido mais paciente, eu podia ter colaborado mais, eu podia ter sido mais educada, eu podia ter sido mais simpática. O que é que, assim, já deu? Que tipo de briguinha que já deu nesse casamento? É ciúme exagerado? É aquela coisa descontrolada, desconfiada o tempo todo? É esperar o marido dormir e pega o celular e corre, mexe no celular. Meu Deus, né? isso não é vida. Deixa eu ler as mensagens do WhatsApp. Você vai achar, hein? Teve uma moça uma vez que ela veio... Quem procura... ela veio falar para mim uma vez e ela estava nesse processo de separação e o marido dela já tinha assumido que estava com outra mulher. E ela pegou a senha do e-mail e entrou. E achou muitas coisas feias lá. Muitas, muitas. Que ela ia me falando, Jesus, o ouvido do pastor devia valer dinheiro. Ouvir cada coisa, Nossa, né? mas é cada coisa que a gente escuta. nem imaginava que existia. A gente devia custar isso aqui. Gente, é cada história. Que você tem que controlar, não tem o rosto. Você tem que... Sim. Como se aquilo para você fosse comum. Sim. Mas não é comum as coisas que você escuta. Dentro da sua mente você tá assim, ó. Meu Deus. O pior é quando traz para ver. Sabe, olha aqui o que eu encontrei e tal. Nossa. Senhor, meu Deus. O ouvido do pastor é valioso. Ele tem que ser revestido do poder do Espírito Santo. Que, pelo amor de Deus. E aí ela falou para mim que encontrou tudo aquilo, um monte de conversa horrorosa e tal. E aí ela terminou e ela perguntou para mim assim, o que você acha disso? Aí eu falei, eu acho que você mereceu. Porque aí foi ela lá falou, e pegou com as próprias mãos, Aí ela, né? como assim? Falei assim, quem mandou você entrar aí no e-mail dele, mexer no e-mail dele? Você tá sentindo essa dor aí porque ela você foi lá. Ela foi lá e buscou, né, aquilo. Porque assim, tem um negócio que vai te fazer mal, vai me fazer mal, mas eu quero ver. Mas eu quero saber. Aquilo vai matar a sua fé. Os olhos são a janela da alma. Você fica triste quando você vê um negócio que vai abater seu espírito. E às vezes o diabo prepara ciladas assim para que você mesmo desista. Não entre num propósito mesmo. Não faça mesmo. Não lute mesmo. Exatamente por causa disso. E ainda mais antes do propósito, viu? Então, antes do propósito, sim, vem ataques, vem sentimentos que foram ali, saíram direto do coração do diabo e vem como setas inflamadas, vem várias situações que se levantam na família e tudo para quê? Para você ter esse desânimo para começar o propósito. Só que a fé,
ela vai além do que aquilo que nós sentimos. Então, nós acreditamos. Então, decida hoje, eu acredito, eu vou fazer mesmo sem ter nenhum sentimento me apoiando. A bispa sempre fala, quando os sentimentos não te apoiam, vai, faça, porque eles vão ser obrigados a te acompanhar, né? Então, Isso que a mesmo. sua fé, ela venha hoje dominar o seu espírito, a sua mente, a sua forma de viver, de falar, de lidar com a sua família, que seja a sua fé, a minha fé, e não os nossos sentimentos. Em Isso. nome de Jesus. Então, para de ficar mexendo no celular que não é seu, entrando na conta de e-mail que não é sua, porque se Deus não guardar, em vão vigia você, mulher, não é nem a Isso. sentinela, é você. Exatamente. Então, assim, se Deus não guarda, não adianta. Nada Isso é segura, nada desnecessário, uma Sim. pressão desnecessária, um peso em cima de você desnecessário, porque Deus traz à luz o que está em oculto. E quando Deus traz à luz, já você pode saber, quando Deus trouxe alguma coisa é para tratar, é para tratamento. Então, assim, quando você vai lá e pega com as próprias mãos, cava com as próprias mãos as coisas, aquilo lá já não é com a intervenção do Senhor. Você mesma Exatamente. foi lá mexer naquilo. Então, há dores que você não precisa viver, que você está vivendo, porque de curiosa, querendo saber. Há conversas que você não precisa saber. Eu acho o Murilo é uma coisa assim, muito interessante, que antes eu não gostava, agora eu gosto. Ele, toda vez que me perguntam alguma coisa, está sabendo? Não. O Murilo não conta nada. A Iana sabe, às vezes, assim, você não ouviu falar disso aqui? Não, mas Murilo, você não contou. Não, Murilo não conta. Difícil o Murilo falar. E algumas vezes eu fiquei brava, porque eu queria ter, né, saber, ouvir, entender e tal, né? E muitas vezes o Murilo deixou de me contar coisas, tanto que ele falou, tanto que ele ouviu, para me poupar. E ele falava assim: você não tem maturidade para ouvir isso aqui. Se você ouvir, você vai assim, você vai agir de uma maneira errada, você vai agir pelo sentimento, então não vou te falar. Exatamente. O que não chega até nós não é para sabermos, É, né? exatamente, não chegou, Não Deus está chegou, poupando você. Exatamente, não é para Mas saber. eu quero saber, mas eu tenho que saber, mulher, você não precisa disso. Esse comichão que inquieta, que fica, né? E Quero fica, saber, quero ouvir, quero não sei o que eu aconteceu. preciso saber, É, preciso. não, não precisa não. Se não chegou para você, Vive em paz, vai viver deixa. sua vida em paz. Se não chegou, não é para chegar. O que chega é para você saber. O que não chega não é para saber. Não vá em busca, que se for em busca, você vai pegar um problema. Ah, não, mas eu tenho que ouvir para eu me defender, porque vai que estão falando mal de mim. Deus é sua defesa. Isso mesmo. Tá entendendo? Tem que porque se falar mal de mim, eu tenho que me explicar. Não se explique. Deus explica, justifica como ninguém. Se a gente fizesse, não seria bom. Muito pelo contrário, poderíamos pegar um problema para nossa vida. Exatamente. Ó, a Cláudia aqui tá falando, ó, quem procura acha. Isso, Cláudia. Quem isso mesmo. procura acha. Entendeu? Então você tá procurando, deixa eu ver se ele tá fazendo alguma coisa errada. Às vezes ele nem tava. E às vezes numa seta, numa cilada, mexeu num negócio, recebeu alguma coisa, pronto, pegou. Aquilo pode causar um transtorno. Ah, mas aí se ele estiver fazendo errado e eu não puder ver, mexer e tal, Deus é sua defesa. Exatamente. Lembra aquele filme aquela parte do filme do Quarto de Guerra? Que o marido estava lá, já na mesa, num restaurante na mesa, com a enviada do diabo. E a mulher, ela recebeu uma mensagem na hora, né? Acabei de ver seu marido aqui, com uma mulher. Imagina a dor. A mulher pegar o carro, na hora. Eu vou lá, eu vou ligar pra ele. Exatamente. O que ela fez? Ela começou a orar por ele. Orar. E quando ela orou, o homem ali, inexplicavelmente, o homem levantou, começou a passar mal e aquilo não se concretizou, né? Isso. Às vezes essa é a sua oração. Senhor, dá uma dor de barriga nele. Isso. Que ele não consiga concretizar o que ele está planejando. Mesmo. Dá uma diarreia, nele uma ali. Dor de barriga assim, que ele passa na calça, para passar ainda uma vergonha. Uma vergonha. Isso mesmo. Entendeu? Quebra os dentes, não. Quebra os dentes. Às vezes a gente tem vontade de pedir para quebrar os dentes da Penina. Fica banguela. Quebra os dentes da Penina. Deixa ela bem banguela. Que uma coisa, se você não tiver sobrancelha, o povo não repara. Se não tiver dente, exatamente. Aí vai ficar ruim, entendeu? Exatamente. Às vezes a oração tem que ser essa. Senhor, assim, muda o caminho, fura um pneu. Aí você fala, o quê? Tal.
dependendo da situação, Sim. não ponha sua mão, peça para Deus colocar a dele. Isso E quando eu digo fure um pneu, o quê? Para que não chegue até o destino. Senhor, que descarregue um celular, que, sabe, eu já vi coisas assim, sobrenaturais mesmo, da torre de energia cair, a pessoa ficar sem sinal, Sim. ela não poder viver aquilo, concretizar uma situação que ela ia concretizar. Existem muitos testemunhos em relação a isso. Você tem que orar da maneira certa. Você não é espiã. Eu sei que a mulher, se ela Você é abrisse uma guardiã. empresa de espionagem, ela ia ganhar muito Ia, dinheiro. porque a mulher é... Pensa numa mulher milionária. Ia mesmo. Que a mulher, ela pega pontos assim que ninguém pegou. Só ela. Ela vê a ponta da meia de não sei o que, não sei o que lá. Mas de onde que é? Ou a curtida de alguém que fala, quem que é essa aqui? Isso, aí ela vai em busca, Acha? ela investiga, a investigação dela é CIA. É CSI. CSI. CIA é o quê? Curso de inglês. É CSI. Isso, sim. Isso, entendeu? Então, assim, ela é uma mulher, a mulher, se ela quiser, ela encontra. Encontra. Mas é o que a Cláudia acabou de falar aqui, ó. Mas quem procura, acha. Você não deveria querer achar algumas coisas. Deixa Deus tratar. Deixa Deus lidar com isso. Porque, às vezes, Deus não trouxe até você porque você não tem maturidade para lidar com isso. E toda mulher que fala assim, eu tenho sim, é a que não tem. Exatamente. Você sabe. Pode me contar que eu não vou ficar brava. Não conta. Que essa aqui afirma que, ó, não, pode falar, vai ficar tudo eu bem. Eu tenho maturidade, vou ficar bem. Meu eu vou coração ouvir, tá aberto. meu coração vai continuar aberto. Não. Isso, não, o coração não vai se fechar e não vai dar ruim. Isso, né? Na Catarse ali, ó. Aí seu marido vai lá querendo renovar a vida e vai até você e quer confessar alguma coisa. O que que ele vai encontrar? Alguém que está disposta a perdoar e seguir a vida, ou alguém que agora o negócio vai ficar ruim. Se estava ruim, ficou pior. Isso. Então, ou vocês vão melhorar essa vida, ou você vai fazer a vida dele o inferno, a sua vida o inferno, a vida dos filhos o inferno. A gente tem que saber. O que é que no seu casamento, então, ciclos agora acabaram de romper? O ciclo da dor de cabeça. Não quero, estou cansada, estou fadigada. Não quero. Tem que romper isso aí. O que é que no seu cuidado com os seus filhos precisa acabar hoje? Aquela criança que tem 3, 4 anos, mas manda na casa. Se ela disser vamos, todos vão. Se ela disser fiquemos, todos ficam. Entendeu? E aí? Fim para isso, meu amigo. Exatamente. Porque se você acha que hoje você tem controle sobre essa criança... Com 15 anos... Com 15 anos vai ficar um negócio assim desesperador. Exatamente, por isso que a Bíblia fala. Ensina o menino o caminho que você deve andar, para quando crescer ele não se desviar. Isso. Quando a criança, quando cresce, é só oração. Tem que ser ensinado agora. Isso é uma coisa que a Bíblia sempre falou, né? É. Que ela falava assim, que agora, o que ela pode fazer pelos filhos é o quê? Ela é orar e ela orienta. Sim. Ela liga, orienta e tal. Mas se um deles quiser fazer algo, ela não pode simplesmente trancar ele no quarto e falar, não vai, garoto, você está de castigo. Exatamente. Ela falou assim, o que eu posso fazer é entregar nas mãos do Senhor, orar, orientar. Este é o meu papel agora. E você o erro das mães, eu penso, principalmente das mães de hoje em dia, é achar que esta criança vai ser sempre pequenininha e suscetível às suas ordens. Você está errada. Porque talvez toda criança ou adolescente faça planos ocultos ali. Quando eu tiver tal idade, você vai ver. Também, quando eu tiver tal idade, eu vou sair e eu não vou mais morar aqui e tal. E muitos planos cumprem. ainda... Exato. E não, e isso ainda é o suave. E o que a gente está vendo no mundo agora? Nossa. De um adolescente que... Matou a família, matou a família inteira. Então... Nervoso, irritado, às vezes eu não deixou porque os pais não deixaram ele jogar, porque não deixaram ele passear para algum lugar. Queria conhecer a namorada. Os pais não deixaram ele conhecer a namorada, que era em outro lugar, né, outro estado. Ele pegou e matou a família toda. Meu Deus, tá Mas vendo? esses pais foram alertados. Deus falou com eles, eles não deram ouvidos, porque isso não é normal. Isso, assim, é... O demônio entrou ali e possuiu aquele menino
mas os pais foram orientados. E quando esse menino era criança? Olha, meu Deus, quantos sinais esse Quantos menino sinais, não deu exatamente. para que aqueles pais vissem que ele tinha talvez uma E conduta socorresse a violenta. tempo. Ele Isso. falasse de uma forma violenta, ele agisse. Você tem Tudo que isso ver. porque entrou. O que ele Foi assistia? entrando. E às vezes nem que ele assistiu, às vezes a conduta que saiu do pai, da mãe, do espírito. Então, veja bem, você tem que ver o seu filho, a conduta dele agora. Ele costuma mentir agora, vai piorar quando ele crescer. Ele bate em você, vai ficar pior se você não controlar isso. Ele ameaça você de morte, ameaça um colega de morte, vou matar você, vou não sei o que e tal. Veja bem qual a conduta que ele está lidando e o caminho que ele está seguindo. Ou o jeito que ele vê, os desenhos que ele assiste e tal, porque é você que controla o desenho que ele assiste, não ele que controla. Isso mesmo. É você que controla o que seu filho está acessando. E aí, a conduta dele vai triplicar isso, vai piorar. Escalando cada vez mais. Às vezes a criança está clamando por correção. Exatamente, está gritando por socorro. Isso, pode socorro, me corrigir? me corrige, disciplina. Exatamente, o que ela tá, quando a gente vê casos assim, é ela gritando, eu falava isso uma pessoa, é ela gritando por disciplina, gritando por socorro, disciplina. Isso mesmo, é gritando por ser contida. Isso. Porque você me controla, me corrija. Você está enviando seu filho para a sepultura. Ai, que horror, mas é verdade. Seu filho está indo direto para a sepultura. Isso mesmo. Porque se ele te desrespeita hoje, vai piorar o desrespeito dele amanhã. E você está vendo aquela criança. Encurtando os dias dele. Nós temos testemunhos tão, assim, fortes em relação a isso, que se você fizesse ideia das coisas que nós ouvimos de jovens, de adolescentes. Eu atendi um jovem uma vez, que ele falou para mim assim, ó, pra que eu vou para a igreja? Para eu ser igual a minha mãe? Ele falou. Era um menino, mas ele falou para eu ser igual a ela. Olha só. Aí eu falei, como assim igual ela? Ela xinga, ela fala palavrão, ela grita e ela vai na igreja. Pra que eu quero ir para a igreja? Melhor então ficar no mundo, né? Deve ter falado. Isso. Exatamente. E esse jovem... Olha o testemunho que ele tá vendo dentro da casa dele. Foi algo para mim que me chocou, porque ele tinha vivido uma situação muito feia, muito triste, de abuso com um professor dele. E os pais parece que não tinham acreditado nele. E ele se revoltou contra os pais. Era uma bagunça. Só que assim, você acha que seu filho não tá vendo? Você acha que seu filho não tá vendo você brigar com seu marido? Vocês quebrarem as coisas, vocês xingarem um ou outro. Ele é criança, ele não entende. Ele entende muito. As nossas aqui, ó, que tem 9 anos, 8, e eu tenho uma de 9 e 8. Às vezes, quando a gente não briga na frente, mas a gente tá só meio emburrado. Eles já sabem. As minhas perguntam, tá tudo bem? Sim. A Linda fala a mesma coisa. Né? Tipo, sim. Às vezes assim, então dá um beijinho. Tá tudo bem. Dá um beijinho. Pra confirmar. Isso mesmo. Confirmar, exatamente. Ela percebe sem falar. Percebe a atmosfera, né? A atmosfera muda. O espírito. Isso mesmo. Você acha que seu filho não tá vendo você gritar, jogar coisa, ameaçar, ou você falar mal pro seu filho, do seu marido ali, ó, pro seu filho, ó. Seu pai sim mesmo, você é igual teu pai também, não faz nada certo e tal. Você está criando um padrão nessa criança, meu Deus. Isso é muito grave. Isso pode, assim, trazer consequências horríveis para você. Então, ensina esse menino à luz da palavra. Às vezes Deus está te dando visão, está te dando sonhos. Às vezes Deus está te dando uma direção e você não está pegando o que Deus está direcionando você. E Deus está dizendo, ó, novo ciclo. A Thaís lembrando, ó, crianças são câmeras com perninhas, viu? Isso mesmo. Verdade, Thaís. Essa frase da bispa é assim, e é mesmo. Você fez alguma coisa. Tudo. Registram e contam ali ainda, entendeu? Sim. Quando a bispa tá aqui, assim, as meninas vão contando, soltando um monte de coisa. Nossa. Ali, assim, a gente dá risada porque a gente é livre, sim, entendeu? Sim. E elas contam mesmo, Cada e falam coisa. mesmo, soltam mesmo. Isso é liberdade. É a liberdade de poder falar, de poder contar, de poder conversar. Só que elas mostram que eu estou vendo. Eu estou prestando atenção. Às vezes ela não ouviu o que você falou, mas ela viu. Então, qual é hoje a risca que nós vamos fazer no chão? Tem riscas aí, hein? Às vezes, então, vamos lá. Na saúde, como falamos. Acabou, hein? Parou de comer. Parou de comer coisa que não faz bem. Parou de não treinar. Parou de não fazer alguma coisa. Não se exercitar.
Para você estar bem com você, né? E Sim. cumprir e estar bem para estar bem com você, com a sua família, naquilo que Deus confiou a você, nos seus dons, nos seus talentos. Então, para isso, nós temos que estar bem. E muitas pessoas se enganam, podem pensar, não, mas isso tem nada a ver. Tem a ver, sim. Isso tem a ver, o diabo, ele causa, sim, ele rouba através, né, da brecha que nós abrimos, atraímos muitas coisas para nós, né? E um abismo puxa outro abismo. E Deus nos quer pessoas plenas. Deus está trabalhando esse ano coisas dentro de nós. Realmente, o que ele está fazendo? Ele tá quebrando o vaso para fazer um novo vaso, né? Um novo odre para ser derramado esse vinho. Então, o que significa essa risca no chão? Tudo que Deus traz à luz é por amor, é para trabalhar conosco. Então, temos que dar ouvidos e estar à disposição, com o coração aberto para tudo que Deus quer fazer. Se alinhar com Deus em tudo que Deus está pedindo, né? E não aceitar mais exatamente você ser reconhecida por aquilo que você não gosta quando você ouve. Você fica triste, aquilo te deixa mal. Mas aí, levanta no outro dia e repete as mesmas coisas. É o que nós ouvimos no ministério. Se nada mudar, nada mudará. Precisa acontecer a mudança e o passo, ninguém vai dar por nós. Não. Ninguém. Por mais que ali a pessoa que está do meu lado me ame muito, ela não tem o que fazer por mim, a não ser a oração. Isso. E a culpa não é de quem está do lado também, porque às vezes a pessoa que está do seu lado está fazendo o que deveria fazer, está seguindo certo, está organizando a vida, e você não. Vai destonar. Vai ficar duas pessoas assim, uma que faz, a outra que não faz, aí a outra que progride. Desequilíbrio, né? Vai ficar desequilibrada, aí você fica com raiva da pessoa porque você não fez o que você deveria ter feito. A culpa não é dela, não. A culpa não é da moça, como a gente já falou aqui, a culpa não é da moça que saiu bonita, cheirosa, bem arrumada na rua, passou perto do seu marido. A culpa é dela? A Mariana. A dona Mariana, salão, isso, né? a dona Mariana. Que chamou a Será que ela atenção assiste? até dos nossos olhares. Pois Meu é, Deus que do quando a céu. mulher tem os olhares das outras mulheres, que a aí, mulher olha, fala, nossa, realmente, aí podia ter pelo menos um olho, né, torto. Era perfeito. Não, Ai, meu Deus, eu não aguento que você aquele dia deu uma alergia. tinha que escolher aquele dia para virar a cabeça, era um cavalo. Mas um cabeça desse Você tamanho. falava, minha cabeça aumentou. Mas é verdade, bem no dia, naquele bendito dia. A culpa é da outra que escolheu se alimentar, a culpa é da outra. Bem, cuidar da pele, cuidar do cabelo. A culpa é da outra que no final do ano quis vestir o branco certinho, quis passar impecável, bem com ela, bem com todo mundo. É dela a culpa? Não. A culpa é de quem não quis. A culpa é de quem não fez. Então, faça você também para você se sentir bem com você. Isso mesmo. Tudo vai mudar. Quando você está bem com você, tudo ao seu redor fica bem também. Você vai ver que maravilha. Você tem alegria de falar com as pessoas, você tem confiança. Você fica até mais confiante no seu casamento, com o seu marido. Sim. Quando você está se sentindo bonita, quando você está se sentindo agradável, o seu espírito está em paz também, que de nada adianta que nós vamos ler aqui, ó. Já vou entrar aqui, quer ver? No 30. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão. E a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. A sua tradução? A minha diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Tá vendo? Veja só, a mulher... Todo mundo quando pergunta assim, o que é ser uma mulher sábia? Temer a Deus. Exatamente. A mulher que teme a Deus tem sabedoria. Porque se ela teme a Deus, ela vai ter sabedoria para todas as áreas da vida dela. Ela não vai querer fazer algo que possa chatear a Deus e chatear as pessoas que estão ao seu redor. Então ela teme a Deus. Ela é uma mulher com sabedoria. Tá dizendo que você tem que se sentir bem, bonita, agradável e tal, cheirosa, enfim, tu tem. Mas não é o essencial de tudo. Isso. Se o seu espírito não estiver é a essência ruim, de tudo. não. Exatamente. Tá com o espírito ruim,
seu semblante vai ficar ruim. Exatamente. Você pode até arrumar um cabelo, fazer uma unha, mas se a pessoa chega, o espírito dela contagia aquele ambiente, é uma pessoa carrancuda, bicuda. Isso, pode estar ali impecável, cuidando ali da beleza, cheirosa, o que é correto, né? Nós representamos o Senhor Jesus, não podemos aí andar fedidas, né, feias. Não. Mas está falando que a beleza é enganosa, então você só fazer isso para garantir casamento, para garantir as coisas na sua vida, isso é enganoso e a formosura é passageira, vai passar. Né? Mas aquela que teme o Senhor, essa será elogiada, porque ela exala na casa dela, ela exala onde Deus a plantou, ela floresce onde Deus plantou ela, né? E a mulher que é a tola, onde Deus planta, ela, né, mata tudo, é a praga. É uma peste, entendeu? Exatamente. Ela contagia. Então, assim, a que mulher... ela tem muita influência, né? Muito. Então, ela vai contagiar, é uma praga mesmo que vai ali, tudo ao redor dela, ela destrói, porque está na Bíblia que ela destrói com as suas próprias mãos, Isso. a tola. Mas a sábia, ela vai florescer, então ela floresce em situações talvez difíceis, em um casamento até o momento talvez difícil, ela floresce, tudo ao redor dela vai florescer. Isso. Né? A beleza é um complemento. É algo essencial porque nós queremos ver coisas agradáveis e conviver com coisas agradáveis. Agora, o essencial é um espírito elevado. É quando você está com o espírito em paz. Porque às vezes você pode estar a pessoa mais bem vestida do mundo, linda, vestida de ouro. E assim, meu Deus, nada faltando. Porém, o espírito cabisbaixo, chateado, um espírito agressivo, um espírito vingativo, vai destruir toda a parte física. Então, a beleza é um complemento. Isso. Você tem que ser lembrada pelas suas atitudes nobres e pela sua sabedoria. E complementando com a sua beleza. Não pode ser, ela é bonita. Só... Não tem uma inteligência, não fala coisas boas, ela não é agradável, ela não é divertida. É só isso. Ela tem um cabelo bonito. O que mais? Exatamente. Né? Tipo, então... Tem que, né, ter os frutos, né, aqui. Isso, né? Quando eu comecei a pregar, às vezes eu ouvia bastante isso, né? Que cabelo bonito, os comentários, como é cabelo bonito, moça bonita e tal. E eu pensava, e a palavra? Quero ouvir a palavra, né? Porque o essencial é o espírito. Isso. Ali, aquilo lá a gente arruma. Que lá, hoje em dia, você nunca viu aqueles vídeos da China, não? Não sei se é China, se é do Japão. Da moça que lá tá de maquiagem, quando ela tira a maquiagem, é outra pessoa. Nossa, outra pessoa. Irreconhecível. Irreconhecível. Até dente ela põe, ela tira dente. dente. Tem mulher que até banguela, né? E fica tão bonita. Isso aí você é vai fácil ver, a gente resolver. Exatamente. Isso aí a gente resolve fácil. Ali, dá um truque aqui, um truque ali. A gente faz um vídeo no Instagram com filtro. Ali, você bota um negócio ali. E tá, isso aí é rápido. Espírito, não tem filtro de espírito no Instagram. Não existe. Não existe. Esse aí não dá. Não dá para botar um espírito fake ali na pessoa e vamos lá. Não. Porque ainda que ela tente falar coisas boas, você sente Não o espírito dela. dela de longe. Então, veja bem que a beleza, ele fala da beleza, é essencial, mas é só um complemento. Então, e a mulher, às vezes, que tem a sabedoria, às vezes ela pode, assim, não estar nos seus melhores dias, mas a unção compensa, o espírito compensa, a presença agradável compensa, e tem que ficar com aquilo que tem mais valor, então. Isso. Veja isso. Aí no 31, que nosso último versículo de Provérbios 31. A mulher que fizer isso será elogiada diante de todos, receberá a recompensa merecida. Isso. Às vezes, como nós falamos semana passada, está cobrando recompensa, está cobrando elogios, está pedindo para as pessoas, como eu falei semana passada, a forma mais indigna de uma pessoa viver é ficar pedindo elogios, pedindo para ser reconhecida, pedindo para a pessoa falar eu te amo, fala eu te amo, ai me ama, né? Indigno, uma forma humilhante de se viver, indigna. Deus não tem isso para nós. Não. Quando fala, olha a contradição, né? Quando fala que nós somos mais valiosas que os rubis. Então, se você imagina, se nós somos comparadas como mulheres que somos mais valiosas do que rubis, que é algo lindo, tão maravilhoso, tão caro,
E cabe a gente viver dessa forma, né? Então é uma forma humilhante, indigna de se viver, pedindo elogio, pedindo que seja reconhecida, né? Não, quando o caminho é temer a Deus, temer a Deus e você vai receber, a graça nós temos é temer a Deus, fazer boas escolhas. E aqui, ó, a nós que ela receba a recompensa merecida. E a recompensa merecida que nós buscamos não é recompensas vãs de palavras vazias ou de elogios mentirosos ou vazios, ou só elogiar porque nós pedimos. Não é pelo amor isso. de Deus. A recompensa merecida é ver ali uma família que caminhou, que prosperou, que fluiu, que está unida. É um casamento que está junto, meio que estava à beira do precipício já. Só que esse casamento ele foi alinhado, ajustado, e é um casamento abençoado. Filhos que estão crescendo no temor do Senhor. Essa é a nossa recompensa merecida. É ver os nossos filhos caminhando, ali abençoados, crescendo, todos os anos, igual a Ana, que cada ano ela fazia uma roupa maior para Samuel. Isso porque mesmo. ela estava profetizando e declarando, e ela acreditava que ele ia, cada ano ele crescia. Então, essa é a nossa recompensa que nós temos que buscar. Isso, e sabe uma coisa? Hoje é uma risca no chão que você vai fazer também, tá bom? Você não vai mais pedir elogio para ninguém. Nunca mais. Porque se as pessoas não elogiaram o seu trabalho, talvez nem você está valorizando o que você faz. Porque para você chegar ao ponto de pedir para uma pessoa lhe fazer um elogio, ou fala que me ama, nem você está se amando. Sim. Como que a gente pede para alguém falar que nos ama? Fala que me ama. Às vezes, a dependência não é só do seu marido, não, de um homem, não, é do filho. Sim. É por isso que acontece isso. As mães estão muito dependentes do amor dos seus filhos. Porque se eu der uma bronca nele, ele não vai me amar. Não, ele não vai te amar. Por ele ser um derrotado na vida. Isso mesmo. Aí ele vai pensar, minha mãe podia ter feito isso. A minha mãe podia ter falado isso. Ela podia ter me encaminhado, me corrigido. Você acha que um filho nunca vai pensar isso? Pensa. Pensa assim, eu já pensei. Pensa. Filhos querem correção. Então, aquela dependência do amor, eu não vou corrigir, senão ele não vai me amar. Eu não vou fazer ele comer o que ele tem que comer, porque ele vai ficar triste comigo. Que fique triste, mas saudável. Exatamente. Tá com saúde? Tá. Tristeza? Passa e passa. Isso aí Isso rapidinho muda. Isso mesmo. Eu vou deixar ele ir em tal lugar, porque senão ele não vai me perdoar. Ele não vai te perdoar? Desde quando essa criança tem autoridade para perdoar pecados ou não? Exatamente. Aonde? Olha só, né? A gente sempre ouve as histórias da bispa contando como ela fazia com os filhos dela. E ela sempre falava que ela é essa mãe, né? Então, ela falava, muitas vezes ela conta que o bispo Murilo não queria fazer, né, aula de piano. Ia emburrado, batia o portão, não queria, e eu não queria, assim, igual na comida, por exemplo, que um gostava mais de cenoura, outro mais de beterraba, ela não deixava de dar, ela dava, então, o que gostava mais de beterraba, ela dava mais beterraba. Isso. Então, a criança, eu ouvi o bispo Fernando falando uma vez, do Davi, que o Davi, ele colocou lá o brócolis, a cenoura, se eu não me engano foi isso, e que eu acho que alguma coisa o Davi não queria, e ele falou pro Davi, você não sabe nem o que é. Isso é bom pra você, você está falando que você não quer, então você não tem uma criança, ela não sabe nem dizer o que é bom pra ela. E tem crianças que estão ditando as regras. É porque eu me identifico, então, que eu gosto de brinquedo de menina, ou que eu gosto de brinquedo de menino. Meu Deus, e tem pais que apoiam isso, é uma tragédia. É uma destruição. Se a criança não sabe ali o que é bom pra ela, o que é saudável, ela vai saber da identidade dela. Então, você soltar ela aqui na rua, ó, e falar assim, ó. Solta ela 2 quilômetros aqui e fala assim, chega na igreja sozinha agora, se vira. Vai começar a chorar. Não sabe a direção que seguir. Vai começar a chorar. Se ela não sabe seguir uma direção na rua, você imagina na vida dela. Porque se você mesmo tivesse que escolher, você não quer comer também toda hora brócolis, cenoura. Ai, que delícia. Tô doida pra tomar um suco verde agora. Nossa. Que vontade de um brócolis. Tá até salivando a boca. Olha, salada, meu Deus. De comer uma salada verde. Nossa, meu Deus, muitas vezes o que você quer
bem diferente. Era uma pizza do daquilo. Brasil. Eu quero pizza do Brasil. Ah, Não é quero pizza daqui. do Brasil. A pizza daqui é ruim. Aproveitem a pizza daí, de vez em quando. Pizza, de vez em quando. Nossa, mas a do Brasil não tem igual. Não tem igual. A Não, daqui? a comida não tem igual. Não. Gente, aproveitem, Então, valorizem a valoriza comida a do sua Brasil. comida. O arroz, o feijão, a carninha, o ovo, tudo. E essas coisas gostosas, né? A pizza, comida japonesa, valorizem. O Brasil, nosso Brasil, é onde tem a comida uma mais... mãe. É a mãe, É né? a mãe. O Brasil é a mãe. É. A América talvez o pai, não sei. Talvez tem cara de pai mesmo. O Brasil é uma mãe, É. entendeu? Então, assim, se você mesma fosse escolher hoje, o que você quer? Um hamburgão, uma pizza bem recheada. Um hamburgão Nem com batata você quer. frita. Dá pro seu filho escolher. O que você quer comer, querido? Uma caixa de bis, tá bom. Né? Um docinho, tá ótimo. O que você quer almoçar? Ah, pode ser uma caixa de chocolate. Uma lata de leite Uma lata condensado de tá leite delicioso. Tá ótimo. Não sabe escolher o que é certo, o que é errado. Se você perguntar onde é a direita e a esquerda, ele não vai saber te falar. Mostra a mão direita. Às vezes você tem que lembrar a mão que você escreve. Mão direita. Ó. A mão que eu escrevo, seu filho vai saber. Então, não, você é a direção dele. Você é o caminho dele. Ó, a gente entrando em filhos de novo. A gente saiu do filho e entrou no filho de novo. Deus está nessa linha, né? Deus está chamando para algo. Deus está cobrando algo. Exatamente. De todos nós, na verdade. Então, assim, preste Que atenção. a gente não combina, né, Mari? Não. A gente não combina o programa. Não. A gente nem se fala. É melhor não, inclusive, É melhor, né? sim. Porque aí a gente solta sempre aquilo que a gente ora tem e vontade de pede soltar. para Deus e isso Direcionar, vai fluindo. encaminhar. Agora, ó, você fala isso, eu falo aquilo? Não tem pauta. Não. Então, é Deus puxando para algo de extrema necessidade. Então, veja, alinhe as coisas que precisam ser alinhadas e faça uma risca no chão hoje, em nome de Jesus. Eu só queria responder uma aqui, ó. Eu não sei o nome, France? Aonde está Frank? Não sei, Frank Química. Pastora Mariana, o que fazer quando o marido é muito negativo no momento de lutas, fala muita bobagem? Você vai combater essas palavras com palavras de bênção. Ah, vai dar tudo errado. Não, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Isso. Você combate o mal com o bem. Você combate as trevas com a luz. Você vai combater com as suas palavras. Isso. Ah, mas se eu falar, ele vai brigar. Então vai clamando na sua mente, vai falando para Deus isso. Senhor, o senhor sabe que se eu falar alguma coisa mais alta, vai dar problema. Mas eu declaro aqui para o Senhor, em nome de Jesus, que as palavras dele estão quebradas. Entendeu? Então vai você dessa forma. Porque às vezes, se você entra em confronto em alguns momentos, também vai ser um problema. Mas você pode ir a Deus e quebrar as palavras dele. Porque vai vencer quem tem o espírito mais forte. Isso. Então, vá lá e quebre as palavras dele com palavras de bênção, com palavras de favor, com palavras de amor, com palavras de vitória. Porque se você concorda com ele, ou se você fica quieta, você está deixando claro para o mundo espiritual que, bom, venceu o mais forte, porque eu não tenho força nem para falar, nem para combater. Combata com palavras de vitória. As palavras de vitória, a luz vence as trevas, o mal nunca vai vencer o bem. Então, combata com as palavras de vitória, que eu tenho certeza que você vai começar a criar até uma outra atmosfera na sua casa, em nome de Jesus. Então, veja, tome decisões importantes hoje. E viva uma nova vida, um novo ciclo. Vamos cortar um cabelo, vamos trocar um perfume, vamos mudar as roupas. Isso. Vamos... Faz uma lista da sua alimentação, o que você Isso. vai se alimentar hoje, né? Então faz uma lista das coisas saudáveis que você gosta e é um novo tempo. E para isso temos que dar os nossos passos também, né? É um novo tempo. Não é só falar, é um novo tempo, mas dar os passos de fé. Deus honra, né, ali respostas de fé, passos de fé. Quando nós damos esses passos de fé, nós atraímos para a nossa vida. Deus responde respostas. Exatamente. Então a resposta Deus que você está não dando... responde perguntas, né? Por quê? Por que está O senhor me acontecendo? deixou. Exatamente. Não. Mas Deus responde respostas de fé. De você se levantar, fazer diferente, combater palavras de maldição, fazer risca no chão. Então, faça essa parte que não dá mais para você, tira. Muda a sua parte espiritual.
Vá ler um livro, vá ler a Bíblia. A Isso. bispa tem tantos livros. Ó, você que tem filhos, Palavras de Destino, o livro da bispa. Pensa num livro incrível. Poderoso. Fazia tempo que eu não li um livro que me impactava tanto quanto Palavras de Destino. Sim. Então, leia esse livro, que você vai sentir um impacto na sua vida. Eu tenho certeza que eu estou falando, porque eu fiquei impactada Sim, com o livro, assim. Né? de todas as... Ali a maldição, né? As maldições que um pai pode pode lançar sobre um filho, as bênçãos, as maldições. Aquele filho vendo toda a situação dentro de casa, o que ele pode trazer para a vida dele, para toda uma geração. E fala da importância de você ensinar os seus filhos. Então, assim, este livro... Tinha até uma mulher perguntando se tem um livro que fala aqui, né, desse assunto, além da Bíblia, de Provérbios 31. Este livro não vai exatamente Provérbios 31, mas vai falar impecavelmente, né, da nossa conduta dentro de casa, com os filhos, com a família. Com a família, com E os assim, filhos. me impactou muito, tenho certeza que vai impactar você Com também. certeza. Então, leia o livro e passe para outras mães, para outras pessoas que precisam dele para tomar decisões importantes, em nome de Jesus. Exatamente. O seu desafio hoje é risca no chão. Isso mesmo. Hoje algo tem que sair da sua vida para nunca mais fazer voltar. algo novo. Então, esse algo novo é o quê? Pega o livro. Essa dica cabeu, sim, perfeitamente para esse programa que fala sobre filhos, sobre gerações, sobre pais, sobre maldições, né? Para que todas essas maldições sejam quebradas, os laços sobre a vida dos nossos filhos sejam quebrados. E isso é com os pais, né? Com um novo posicionamento, um posicionamento de fé, uma mudança de dentro para fora. Isso. Então, não só coube perfeitamente a dica do livro, mas risca no chão, novo ciclo. Então, tire coisas hoje. Ainda que seja uma blusa velha, um sapato que não serve mais. Isso mesmo. Você não vai tirar só o físico, vai tirar algo também da sua vida, do espiritual, da sua conduta. Hoje algo tem que sair da sua vida. Não tem mais desculpa. É hoje. Hoje acabou. Tem um versículo que fala, né, temos que tirar as coisas velhas para ter espaço, né? É um versículo, não é? Porque eu tenho outra palavra também que eu lembro. Não, é um versículo que fala, né? Porque quando você tira o velho para o novo entrar. Isso, é esse mesmo. Isso. Então, Deus... Mas isso não é só coisas de material, mas tudo que você tira, sentimentos acumulados, atitudes acumuladas e tal, para o novo entrar. Exatamente. Deus não pode colocar o novo se tiver preenchido do velho. Então, pega essa direção. Isso. E muitas, né, podem se... talvez até então, estavam se perguntando para Deus, né? Meu Deus, eu quero viver algo novo, eu quero, né? Eu tô cansada igual que a gente já falou hoje, de você estar cansada de ouvir coisas de você, enfim. Então, Deus tem Deus na palavra diz que Deus fala, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Então, ou seja, Deus já está fazendo uma coisa nova. E temos que reconhecer isso e dar os nossos passos para viver essa coisa nova. Porque a parte de Deus, ele já começou. Já. Né? Então, veja tudo novo. Em nome de Jesus. Foi um prazer servi-las. Como sempre, toda quinta estamos aqui para não só ajudar você, mas para aprender também com seus comentários, com a sua presença, em nome de Jesus. Então, é um prazer sempre estar aqui, que Deus as abençoe muito, que você tenha um início de propósito maravilhoso, incrível e assim, com mudanças extraordinárias, precisas, em nome de Jesus. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. Amém, assim seja, eu creio, declaro sobre a vida de vocês essa unção, essa graça, essa força, essa graça que vem do Senhor sobre o seu coração, sobre o seu espírito, para começar esse propósito com toda a fé e terminar ele ainda muito melhor do que você começou, em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Amém. Deus abençoe.